Olá! Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rota do Turismo o empresário João Moraes, ele que fica no município de Prado, interior da Bahia, e fica próximo de uma praia que até então é desconhecida, mas que ele vai estar relatando para a gente um pouquinho da sua história. João, que praia você está morando atualmente e construindo o teu legado? Então, a praia se chama Praia do Calambrião. E é um lugar. Se você me perguntasse, João, de onde você é? Eu vou te responder, eu sou do Calambrião. Eu já morei em vários lugares, mas esse aqui sempre foi o lugar para onde eu sempre retorno. Casa. Praia do E o Calambrião é que minha. tem aí de diferente? Nossa, isso é um paraíso, hein, João? É o mar aí ao fundo? Sim, é uma. Que Essa delícia. casa, essa casa foi construída por meu pai na década de 70. Você Ok. olha, você vai ver que as paredes são feitas de coral. Essa Com estrutura coral. de coral. Mas isso na década de 70. Todas essas madeiras que você vê na parede aí, ó, são madeiras daqui. Na época, para você construir aqui, você tinha que ter dois carros traçados, que na época era uma Toyota Bandeirante, né? Pô, João, mas por que dois? Porque quando atolava, um puxava o outro. Não tinha estrada. A gente abria as estradas. A gente não, né? Meu pai, eu era criança. Eu nasci em 74 e ele chegou aqui em 73. E desde bem pequenininho mesmo, bem pequenininho, eu e meus irmãos, que a gente tá nesse lugar aqui. Viajando, né? Aqui não tinha estrada, não tinha nada, muito menos escola, né? Muito menos serviços urbanos. Como Uruxatiba não tinha nem gerador. Então a gente nunca conseguiu viver aqui de fato porque não tinha como ganhar vida, entre aspas. Certo. Então, E construíram a casa com madeiras das mas, árvores. Cortavam as árvores para construir as casas. como todo mundo faz, né? Inclusive isso É. está dentro da lei. E pela lei, você é proibido de cortar árvore e transportar a madeira. Mas você pode cortar a árvore para uso próprio, para fazer cerca, para construir casas. Desde que você E, não devaste a floresta e toque fogo, né? Como se faz para produzir pasto, né? e Claro. quantas árvores você já plantou para conciliar um pouquinho essa degradação que nós, Que população, pergunta fizemos? legal, que pergunta bacana. Então, eu sou agroflorestor desde 2016. Ok. Claro, por essa prática, já plantei milhares de árvores. Muito bom. Ó, E hoje, e não só plantei as árvores, como criei ambientes propícios ao desenvolvimento delas. E manejei esses ambientes ao longo de alguns anos. quais são Hoje, esses ambientes? as agroflorestas. Em que Porque não basta local? uma árvore. Se você plantar uma árvore, plantar uma muda de árvore, largar lá e pôr para casa e foi embora, é que nem você botar ela na rua e ir embora. É improvável que ela se torne uma árvore. Muito improvável. Porque uma árvore, ela não é um indivíduo. Ela é parte de um sistema que hoje, cientificamente, através de pesquisas avançadas de Stanford e de outras universidades conceituadíssimas do mundo, já se sabe que a vegetação, as árvores, os arbustos, as graminhas, tudo está conectado embaixo do sol, funciona como um organismo só, através de uma simbiose que acontece entre as raízes das plantas e uma estrutura fúngica chamada micorriza. Então, a micorriza, ela promove a comunicação entre as espécies vegetais através de hormônios. Então, quando você maneja uma planta, você está interagindo com todo o sistema onde aquela planta está integrado. E uma planta é Diretamente, um ser vivo, né? A realidade é essa. o planeta é um ser vivo, o Sim. universo é um ser vivo. A vida existe em função da consciência. E só existe consciência. Consciência e energia. A energia é a maneira como a consciência se manifesta. Está faltando explicar isso para as crianças. Porque a maior parte dos problemas que a gente vive hoje, em nível local e em nível global, vem da total ignorância em relação à conexão entre tudo que existe. Tudo está conectado.
E a gente, com Descartes, a gente aprendeu que para entender, para conhecer, precisa destrinchar, precisa deschavar, precisa cortar, repartir, desmembrar. E um corpo desmembrado, ele não significa nada. Esse corpo só significa alguma coisa se ele estiver íntegro, funcionando, interagindo com outros corpos, com o universo, entendeu? Então, não, Entendi. só voltando lá, não basta plantar uma árvore. Você precisa promover um ambiente propício para que aquela árvore exerça todo o potencial dela. E ela nunca está sozinha. Como nós também nunca estamos sozinhos, né? Nunca. Por que que eu provoquei o João? Porque nós Opa, fazemos parte de uma rede que se chama Aliados Futuri. eu também. E então, nós fazemos parte dessa rede. E lá dentro a gente tem falado muito sobre sustentabilidade, turismo regenerativo, e existem muitas pessoas que têm um discurso maravilhoso, mas como tem sido essa ação? E, infelizmente, nesse momento, nós estamos passando por uma tragédia nacional, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é um problema só local. Eu ouso dizer que é um problema nacional, porque isso é responsabilidade nossa. Como nós estamos cuidando do nosso planeta? Como nós estamos cuidando da sustentabilidade, do plantio de árvores, do nosso solo? Por que que as águas não estão sendo enxugadas, né? Que a gente diz aqui na região de Ribeirão Preto, nós temos o aquífero Guarani, que diz que suga a água quando cai no solo, ela vai. O aquífero é como se fosse uma esponja. Por que que Mais no ou menos. resto. Mais ou É, menos. Mais ou mas menos. por, mas por que Mais que ou... no resto do Aquífero, país isso não acontece? o aquífero ele não é uma esponja. O aquífero é um reservatório subterrâneo de águas. E ele abrange boa parte do território nacional. É gigantesco. Então, assim, o que acontece, Adriana? As pessoas querem encontrar respostas simples para problemas muito complexos. Não existe resposta simples para problema complexo. Mas existem atitudes, ações simples que podem mitigar problemas muito complexos. Por Exemplo, exemplo, por exemplo, qual é a maior parte de onde vem a maior parte dos problemas de uma pessoa comum? Eu falo de uma pessoa comum como eu. Vem da má gestão emocional, tá. certo? Então, 99% dos conflitos vêm de má gestão emocional. 99% das decisões são tomadas emocionalmente. Então, se você faz uma oração quando você acorda, se você faz uma oração antes de comer, faz outra depois de comer. Se você faz uma oração antes de dormir, se você faz uma oração no momento de aflição, de ansiedade, não sei se você sente isso, mas eventualmente eu me sinto ansioso. Os problemas do mundo vêm todos de uma vez e vira aquele monstro. Meu Deus! Aí eu faço uma oração, é como se eu desmembrasse esse monstro em vários monstrinhos e ficasse mais fácil lidar com eles. Então, Sim, a oração é uma solução muito simples para um problema muito complexo que é a gestão emocional. ok. Então, uma analogia disso com meio ambiente, uma analogia disso com meio ambiente, é exigir, querer, cobrar que uma pessoa comum, que não é uma pessoa letrada, acadêmica, não é uma pessoa como você, por exemplo, tem 30 anos de jornalismo, que conhece bem de muitas áreas do conhecimento, porque você tem que falar de muitas áreas do conhecimento. Você é uma pessoa que você não é especialista em meio ambiente, não é especialista em sociologia, não é especialista em nada, mas você é especialista em comunicação. E quando a pessoa tem muita experiência em comunicação, ela conhece muita coisa. Então, Verdade. mas as pessoas comuns, elas não são assim, como eu. Eu até que sou, viu? Porque eu sou um buscador, eu sou curioso, eu sou autodidata, eu leio, pesquiso, eu converso, eu observo, principalmente eu observo muito a natureza, a mim mesmo, meu contexto interno, o dos outros. Mas há pessoas que são muito simples e que não têm acesso à sofisticação da explicação de um problema como a crise climática. Sim. E aí fica fácil você resumir assim, ó, você anda de carro, você queima petróleo, você é culpado pela crise climática. Não, velho. Como que a pessoa vai entender isso? Não, A gente mesmo não é não culpada, entende. não é culpada pela crise climática, é mentira isso não é verdade, entendeu? Ela é corresponsável pelo que está acontecendo, porque ela é parte de uma sociedade. Ela é uma microparte de uma sociedade enorme, entendeu?
E com certeza há outras pessoas mais sofisticadas, com mais conhecimento, que exercem seu poder de maneira mais ampla na sociedade, que geram impactos negativos muito maiores. E eu tenho certeza absoluta que até essas pessoas que a gente considera muito conhecedoras do mundo, muito sábias, muito sofisticadas, muito tecnológicas, elas são muito ignorantes. Elas são muito ignorantes a respeito de algumas áreas que pessoas muito simples são muito conhecedoras. Simplesmente por empirismo, por observar a vida, o mundo, as pessoas, entendeu? Então, o cara que monta um negócio e promove uma impermeabilização do solo em vastas áreas e promove a poluição de lençóis freáticos por agrotóxicos e promove esse tipo de coisa, ele é ignorante em relação ao papel dele, consciência, no contexto da existência. Ele é ignorante, ele ignora. Então, a pessoa ser simples ou ser sofisticada não torna ela melhor nem pior. O que torna ela mais eficaz em relação ao bem do planeta é de que maneira ela aplica soluções simples no cotidiano dela e contribui para o mundo almeja para ela e para os filhos dela. E para isso, Perfeito, João. não precisa ser PhD, não precisa. É muito fácil a gente acusar, a gente mostrar você está errado, eu estou certo, isso, aquilo. O discurso é maravilhoso, mas como que a gente pode solucionar esse problema? Cara, tem um ditado que fala assim: o que não tem solução, solução está. Esse remédio remediado está. Então, Mas tem que ter uma esperar, solução. eu esperar, cobrar que você, ou eu, ou a Aliança Futuri, vamos lá, vamos falar da Aliança Futuri, que está esparramada pela costa toda aqui. Eu acho bacana que eu entro no grupo e encontro vários amigos, parceiros de outras regiões, de outras épocas, de outros trabalhos meus, dentro da Aliança. E aí eu nem fico ansioso de falar assim, pô, você tá aqui, que massa, eu tô aqui também, eu tô em Cumuru, tô no Calabrião. Eu digo, não, deixa rolar, porque uma hora o assunto vai acontecer, a gente vai se encontrar, vai ser bacana assim, espontâneo, né? Então, mas mesmo para a Aliança Futuri, mesmo para a WWF, mesmo para a CI, é grande demais esse problema. É muito maior que todos nós. Mas, poxa, você sabe a história do Beija-Flor? A floresta pegou fogo, o Exatamente. É Beija-Flor isso que eu ia te tapou água, falar. enquanto os animais fugiam, o Beija-Flor estava indo lá jogando aguinha. Não adiantou nada. Não adiantou Mas ele nada. fez a parte. Fez o papel dele. E foi feliz com isso, entendeu? Então, é, um dos meus professores, um dos meus mestres, que eu tive a honra de conviver com ele por muito tempo, ele diz que, eu vou falar com minhas palavras, que tudo que a gente faz, e eu falo a gente, eu não estou falando de ser humano, de João, de Adriana, estou falando de consciência, princípio consciencial, alma, espírito, aquele espírito que habita tudo, que é a razão de tudo de existir. Tudo que a consciência promove, tudo que o organismo exerce, que o ser exerce, o corpo, ele exerce em função da realização do prazer interno da própria natureza. Não adianta eu te cobrar que você faça uma coisa que não é da sua natureza. Você vai fazer para me agradar algumas vezes e quando eu virar as costas, você vai voltar a fazer tudo o que você fazia. Então é muito mais inteligente da minha parte, e espero que você tenha determinada atitude, que eu acredito que vai gerar um bem comum, eu ser exemplo e inspirar você, do que eu te cobrar ou exigir ou te humilhar, te diminuir para te convencer a ter determinada atitude que é contra a sua natureza. O que é a natureza? A natureza é a genética e o fenótipo. É a genética, o que você trouxe, e o meio. E eu acrescento uma terceira variável aí, que é a genética espiritual, que é a paragenética. É o que você traz das outras vidas. Porque eu não tenho como provar para os outros, mas eu já provei para mim que nós somos muito mais do que isso aqui que a gente aparenta. Muito mais. E a gente traz uma bagagem multimilenar quando a gente nasce. E essa bagagem cruza com a bagagem de nossos ancestrais, que é a nossa genética, pai e mãe, e todos os ancestrais, e cruza com as influências que a gente tem no meio. Então, o cruzamento desses três fatores concebe o indivíduo. Então, a concepção desse indivíduo define quais são os prazeres internos dele. Porque o prazer superficial é tomar uma, é conversar, é assistir um Netflix, são aqueles prazeres fúteis. Quando acaba, acaba. Sabe? O prazer interno não. É aquele que te motiva, te faz levantar da cama, te faz
sentir dor e dormir de noite e falar, não, valeu a pena, entendeu? O exercício do prazer interno. O prazer interno Querer dura muito. deixar um legado para a natureza, né? Exato. Então, quando você aceita as coisas como elas são, os outros seres como eles são, você como você é, você passa a conhecer eles. Você passa a entender quais são os prazeres internos, as motivações, e você começa a ficar mais eficaz no sentido de comunicar o que você precisa para que aquela pessoa entenda o que você pretende e você consiga elaborar alguma ação colaborativa, Ok. entende? E Então, como essa que nós esse poderíamos? não, velho, isso aí é acontecendo de botar as crianças na escola e botar elas todas na mesma régua assim, né, que é de montar uma escola Waldorf. Não sei se você conhece a Não, o que é? antropologia. Um grande sábio, um cara que nasceu no fim do século XIX, chamado Rudolf Steiner. Grande sábio, um dos grandes sábios da história mundial. Ele elaborou um conjunto de conhecimentos chamado antroposofia. Antroposofia tem a ver com antropo, que é ser humano. Então, seria o conhecimento humano. E ele codificou isso em várias áreas do conhecimento. Na agricultura, com a agricultura biodinâmica. Na educação, com a educação Waldorf. Tem outras coisas. Eu foquei na biodinâmica e na educação porque eu tenho um filho pequeno e porque eu trabalhei com agrofloresta. Foi inevitável acessar esses conhecimentos da biodinâmica. Então, esse cara, ele deixou um legado muito rico. E no Brasil, existem vários centros de educação Waldorf, várias escolas Waldorf. E a vantagem de uma escola Waldorf é que ela não precisa nascer grande. Ela pode nascer pequenininha, ela pode nascer no homeschooling, na maneira que a pessoa educa o próprio filho. Ela pode nascer numa associação entre vizinhos para educar as crianças juntos. Entende? Então, a educação Waldorf ela é baseada na natureza das coisas. Primeiro você conhece, entende o que é, depois você interage com isso. Ou ao mesmo tempo, o mais natural é que isso aconteça ao mesmo tempo, né? A interação com os organismos a partir do que eles são, do que você entendeu que eles são. Então você não força que seja, você não exige que seja. Ele Você aprende a dá, ser, né? você dá oportunidade para que seja e aprende com ele. Muito Então, bem. o educar é muito mais de aprender do que de ensinar, entendeu? A gente vai E construir eu, uma escola Waldorf, em e eu breve. vejo aí em Prado que vocês são assim privilegiados pela natureza. Você É. diz que tem várias agroflorestas. Recentemente, nós até comemoramos os 25 anos da Floresta Pau-Brasil, não foi isso? Do Parque Pau-Brasil, que A fica gente aí em comemorou Prado também, não fica? 5 anos do Parque Nacional do Descobrimento, que é uma Isso, unidade de mas tem conservação também a o. menos de 10 quilômetros daqui. 3 quilômetros E, daqui. a, 2 quilômetros. e aí, como que é aí dentro? Vocês têm escolas ambientais também, que vocês passam isso não só para as crianças, mas para os turistas também, ô João? Então, eu não conheço, pessoalmente eu não conheço. Eu ouvi dizer que tem uma escola indígena, lá bem próximo ao parque, na aldeia. E sei que em Ok. Cumuruxati tem 4 escolas. Uma vila muito pequena, tem 4 escolas. E se eu não me engano, 3 delas são públicas. E eu não sei em relação à programação, ao compromisso da instituição, mas em relação aos gestores, eles são bem ocupados com essa contextualização mais natural da criança, entende? Agora, a Uhum. Fundação Waldorf, ela vai muito além disso, muito além. Então, a expectativa que a gente tem aqui no Calambrião é que a gente sirva de inspiração para que essas outras unidades educacionais peguem o que quiserem que a gente traga de novidade e tragam para as práticas dela, né? Então, o que eu acredito, a minha Roma, a gente, Perfeito, a gente chama de Roma o DNA do conteúdo que a gente produz no marketing digital. Roma, porque perfeito. unidade Deixa na eu te Roma. perguntar uma outra coisa. Hoje, visualizando todo esse problema que a gente está enfrentando com o clima, com Boa. enchentes, com problemas, o que, que você acredita que nós podemos fazer para mudar os hábitos das pessoas? Como nós poderíamos estar mostrando para eles a importância do cuidado com a natureza? A compostagem seria uma atitude? Sim,
Olha só, Adriana, eu acho que dá para ir muito além disso. É como eu estava te falando sobre a natureza das coisas, sobre o prazer interno de cada ser. Não adianta Uhum. você querer que o passarinho nade. Ele não vai nadar, ele é passarinho, ele voa. Então você tem que entender que o passarinho voa e interagir com ele, aceitando essa realidade e admirando e amando ele por ele voar. Entende? Você tem Depende, essa... tem passarinho que dá aqueles rasantes assim, dá um mergulho e voa de Ah, novo. ele não fica muito tempo ali. O organismo dele não está preparado. Aquilo não é um prazer. O desafio de entrar na água, do mergulhão, da gaivota, da grazina, do atobá, da fragata, todos os pássaros do mar que tem aqui, que eu observo eles passando aí, é muito lindo. Eles mergulham no mar, como eu mergulho também, eu também sou mergulhador, eu sou pescador submarino desde criança, desde criancinha, desde muito, muito pequeno. Eu cresci e aprendi com pessoas que viviam aqui nesse lugar quando eu cheguei, nessa época. E foram meus pais na natureza, foi os caras que me ensinaram a dar os nós, a gente saía de canoa. E para mim sempre foi um desafio muito grande me colocar nesse ambiente, que é o mar, e ir lá no fundo, sabe? E me comportar como um peixe e ser um entre eles. Então, foi uma iniciativa minha e aquilo é um prazer interno da minha pessoa. Mas não adianta eu chegar para um cara que cresceu misturando lixo e acostumado a saber que o certo é colocar o lixo na lixeira do lado de fora e que o caminhão vai passar e vai levar e que ele está certo em fazer aquilo porque ele foi educado sabendo que aquilo é certo, que o correto é aquilo. E dali para lá não é problema mais dele, é problema do Estado. Isso não é verdade. Então, nunca é tarde para essa pessoa que seja uma idosa entender que se o caminhão passar aquele dia, passar só no outro dia, vai ficar um fedor de carniça, de estrume, de chorume na porta da casa dele. Só isso aí já é razão suficiente para ele separar o lixo dele. Quem é o que obriga se ele não fizer isso? Não, eu tenho que fazer na minha casa e usar dos meios de comunicação que eu tiver para inspirar essas pessoas para que elas também façam. Eu tenho que conquistar essas pessoas, me tornar referência para elas, ídolos delas, para que elas queiram me imitar. E com E o um dos tempo fazendo. caminhos são as nossas crianças, né, João? Não, não só as crianças, os adultos também, principalmente. Mas repare, um lar, uma casa que separa seu lixo, ela está fazendo muito mais do que separar o lixo. Porque aquela criança que habita aquela casa, em muito pouco tempo, talvez mais rápido que os adultos, ela vai entender a importância e os impactos que tem em separar o lixo. Então, eu fiz um conteúdo para o meu perfil, eu tenho um perfil no Instagram, eu e minha companheira, que a gente montou em março do ano passado, fez um ano agora, e que esse perfil ele tem um objetivo de inspirar pessoas a terem uma vida mais saudável e prazerosa, perto do mar e na natureza, aqui no Calambrião. Então, nesse perfil, a gente faz um convite a todo mundo que encontra a vir conhecer o Calambrião e avaliar a possibilidade de viver aqui nesse lugar. Ajudar a fazer desse lugar um paraíso ainda melhor do que ele é, a partir do que a gente já pratica aqui. Então, esse chamado que a gente faz através desse perfil, é um perfil no Instagram, uma página no Facebook e um canal no YouTube. Mas eu invisto mais energia no perfil do Instagram, a gente já está com 18 mil seguidores. Que É um bom. trabalho E profissional você, com método, @calambrião. Entre aí no seu e Instagram aí, aí, e agora assistam os vídeos, com certeza. O trabalho até hoje foi feito para atrair a atenção das pessoas, mostrando para elas o que elas querem ver, o que elas querem ver. As pessoas querem ver saúde, precisa prazer. As pessoas querem ver uma praia, um visual lindo desse aqui, ó, com um casal. Você quer minha companheira? Pamela. bem, qual o nome dela? Pamela, Traz ela junto para a entrevista. ela está trabalhando. Aqui o Vocês bicho. trabalham em quê Não, aí? deixa eu explicar. Deixa eu explicar. A gente trabalha nisso. A gente trabalha na estruturação desse lugar para receber as pessoas e na promoção desse lugar no ambiente digital. Você está Hoje é uma esta- criando um hotel aí, né? É isso? E um Não, restaurante? muito mais que isso. Muito mais que isso. O O hotel, quê? pousada, a hospedagem, eu não falo nem em hotel, porque hotel evoca uma coisa muito sofisticada. E é muito bebê, é muito embrionário ainda, entendeu? Então eu prefiro lidar com conceitos simples e fazendo eles crescerem de maneira regenerativa, porque não basta ser sustentável. Sustentar o quê? Sustentar como está acontecendo? Não, a gente não quer sustentar o que está aí. A gente quer que seja melhor. Então, criar de maneira simples e fazendo isso crescer como uma criança mesmo, entendeu?
Então, o E como é conceito de... essa maneira simples que vocês estão criando? Você conhece o ditado que fala que a simplicidade é o último grau de sofisticação? Sim. Então, dizem que Qual é é de, essa simplicidade, então? dizem que é de Da Vinci. Dizem que é de Da Vinci. Mas já fiquei sabendo que não é, é de um autor mais contemporâneo a gente. A Ah, simplicidade é na natureza. A natureza, ela traz as soluções mais simples e mais vou te eficazes. perguntar uma coisa. É a primeira coisa que o turista pergunta. Tem água Ok. quente? Tem ventilador? Tem ar-condicionado? Ó, tem água quente, tem ventilador, em breve terá ar-condicionado. Ó, então é um requintado. Sim, com certeza. Mas mais do que ar-condicionado e ventilador, a gente tem a Ah, noite no mar. nossa, isso é maravilhoso. Eu Sanfoninhas. olho para isso, você sabe o que eu penso? Finalzinho de tarde, sentindo, sentado na varanda, sentindo isso daí, e aí vem o lado assim, né? Uma caipirinha do lado e um Com água de belo coco, prato de camarão com água de coco, também. com uma É mesa de fruta. perfeito. Muito Mas, bem, João. então, a estrutura de turismo que a gente está desenvolvendo aqui, ela ainda não existe. Então, quando eu Tá. comecei a Vocês fazer estão essa parte sendo os digital, primeiros, no caso. Ou tem não, outros? aqui no nosso intervalo aqui da costa. Uhum. Existe aqui, a hospedagem mais próxima que a gente tem aqui são as pousadas da Avenida Rio do Peixe, lá em Cumuruxatiba, tá a 5 quilômetros daqui. Ok. Praia, a praia. Agora, falando em hospedagem em qualquer lugar, a gente tem uma vila, que é a Vila Guedes Borborema, que fica aqui a 4 quilômetros daqui, que tem alguns chalés hospedagem por temporada. Um amigo meu que está na Barra do Caiu tem um apartamento para hospedagem. Então, nessa costa toda aqui, ó, não tem qualquer estrutura de turismo. Então, isso é uma notícia ruim, porque eu tenho, mas é uma notícia maravilhosa, porque a gente pode começar do zero, do jeito mais E filé. praticando o turismo responsável. O que seria turismo responsável? Ó, a responsabilidade no que tange a atividade turística. Eu fui guia de turismo muito tempo, eu fui sócio de uma agência de ecoturismo em Porto Seguro. Na época da Ok. roteirização, na época quando se criou o conceito de costa turística, entendeu? Costa dos Uhum. coqueiros, costa do Dendê, costa do Cacau, costa do Descobrimento, costa das Baleias, Chapada. Então, nessa época, a gente participou de uma consultoria para fazer o ISO 9001. Então, a gente entrou em Ok. contato e é de mais sofisticado em conceitos de turismo. E desde então, eu vinha me especializando em turismo náutico, passeios de barco. E eu entendi que o turismo não é só lazer. Eu entendi que o lazer é um efeito colateral, é uma isca do turismo. Uma isca. Quando eu falo do Calambrião no nosso perfil, quando você assistir os vídeos, você vai perceber isso. Eu jogo iscas, eu jogo um engodo. Engodo é um mecanismo que a gente usa na peça submarina para atrair os peixes. A gente pega restos de peixe e coloca lá, sardinha, aquele cheiro horrível de carniça. Os peixes adoram, eles vêm. Então a gente coloca o engodo. E quando eles chegam, a gente mostra o que a gente quer mostrar para eles. Então, o turismo, mais do que uma oportunidade de lazer, é uma oportunidade de experienciar algo que está fora do teu contexto, que está fora da tua rotina. Então, a responsabilidade do turismo em relação à educação das pessoas, a formação de seres humanos melhores, é muito grande. É muito grande. Não que não seja importante a gestão de resíduos, não que não seja importante a gestão de pessoas, não que não seja importante a gestão financeira, todos esses tipos de gestão que envolvem qualquer tipo de negócio que pretenda prosperar, né, que pretenda continuar no tempo se não houver gestão. 95% de todos os negócios no Brasil vão à falência por má gestão. Então, Sim. mas mais importante é a gestão da experiência que o turista tem, porque ele vem com um mindset, com uma mentalidade, e ele sai daqui em crise. Ele volta para casa dele e ele não consegue mais. Eu estou falando da minha casa, da pessoa que vem para minha casa e convive com minha família durante uma semana. Quando ele volta para casa, ele me liga, fala: João, eu não consigo misturar o lixo mais, cara. É, Mas adianta eu separar? Se vai misturar tudo no caminhão, adianta, Marco. Adianta separar sim, irmão.
Porque quando a criança que está lá no aterro sanitário lascar o saco de lixo e achar um saco com papel higiênico, um saco com o lixo seco, plástico, papel, PET, um saco com metal, um saco de papel bem embalado, PET, com vidro quebrado, e um saco só com lixo orgânico. E ele tirar o lixo orgânico fedido e ficar aquele lixo que ele vai reciclar limpinho. Essa criança vai falar: que sorte, pai, achei um lixo separado. Então, você pode estar fazendo diferença num primeiro momento, a curtíssimo prazo, na vida dessas pessoas que sobrevivem do lixo. Só isso já justifica você separar seu lixo, Marcos. Esse cara separa lixo até hoje. Tá, João, então separar o lixo resolve todos os problemas. Não, quem dera. Não. É, Mas, ó, é é, daquela é a gotinha. gotinha do beija-flor, né? Então, o beija-flor, ele pode não inspirar os outros animais, que morrem de medo da água e fogem. Mas o ser humano que observou aquilo e viu ele levando a água, esse cara vai ser transformado instantaneamente naquele momento. E ele vai voltar para casa Verdade. e transformar outras pessoas, entendeu? Então, o turismo, como ferramenta pedagógica, como ferramenta de inspiração, de promoção, de comunicação, de construção de um mundo melhor, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Muito, muito. João, foi um grande prazer falar com você. Fiquei assim, encantada com esse teu visual. Bom, eu vou confessar, eu amo praia. A gente, a Então, gente, se Deus quiser, um dia eu vou aparecer aí para tomar um vê logo. cafezinho com vocês, Vem visitar tá? o canal. E quando vai ser a inauguração do teu restaurante? Conta pra gente. Segue lá, gente. Arroba Não, Calambrião. Vocês eu vão quero saber que de tudo. você dá Não tem data. exclusiva para nós, Não senão tem eu data. corto. Não Não tem tem data data. definida? Data. Não tem data. Ó, eu arrisco te dizer que não vai ter inauguração. Porque Ok. aquilo que eu te falei, a gente vai começar pequenininho, bem pequenininho. Até porque ninguém. Ó, a conversa que rola com o Muruxatiba é que a Praia do Calambrião é fechada. E eu fico corrigindo, inclusive já fiz histórias a respeito disso. Vou fazer um Rios e promover ele, distribuir ele com tráfego pago sobre isso, que não é fechada. O que acontece? Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Vou fazer uma É, confissão para vocês. Desde 2011 que eu alugo essa casa por temporada, no ok. verão, para levantar um dinheiro e manter ela ao longo do ano. Eu vim fazendo isso até 2020. E aí, na época onde a gente tem movimento, que é no Réveillon e no Carnaval, no Ano Novo e no Carnaval, é, as pessoas vinham para cá porque aqui nunca teve porteira. Era aberto a propriedade da minha família, né? Essa aqui é a minha família, como eu te contei, meu pai chegou aqui em 73. E aí o cara estava aqui, alugou a casa com a família dele, e ficava chegando um monte de carro. E perguntava: é aqui que é a Praia do Calambrião? E é aqui que é a Praia do Calambrião. Só que, poxa, o cara estava aqui na casa, né? A gente tinha que fechar a porteira. Aí o Calambrião tá fechado. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a falar para todo mundo que a Praia do Calambrião era a praia seguinte, que na verdade é a Praia de Marimbu. Mas que é a mesma praia, que é pertinho, se o cara descesse de carro lá. E outra coisa, lá, na ocasião, tinha um amigo meu, uma família que mora aqui, vizinho da gente, seu Albino, Alcimar, Dona Maria, que são amigos da minha família, desde a época que meus pais chegaram aqui. Meu pai é padrinho de casamento dele. A gente pescou muito, já aprendi muita coisa com o Albino, aprendi a mexer no motor, aprendi a pescar. Foi um dos caras que me ensinou as coisas que eu sei sobre o mar, sabe? Ele tinha uma barraca de praia lá, nessa praia de Maribu. Então, quando eu mandava os turistas para lá, ele ficava felizão. Ele Adorava, né? problema. Tirei o pessoal que estava incomodando meus hóspedes e levei para a pessoa que quer que eles venham. Então, eu Uhum. fiz isso aí, essa gestão de interesses, de desejos, de objetivos, né? E aí, o que E aconteceu? Lá, ampliou o nome da praia. não, exatamente, lá passou a ser a Praia do Calambrião. Mas aí aconteceu que o proprietário anterior, que deixava todo mundo entrar, vendeu a propriedade. E um outro Ah, cara comprou e fechou a propriedade. Quer dizer, ele não fechou. Ele restringiu o acesso. Antes entrava de carro e estacionava lá dentro. Hoje só entra de moto. Ele deixou um acesso para pescador. Então, o ok. turista vem de carro, ele tem que parar o carro e caminhar 800 metros para chegar lá. Nada de errado, porque em Itacaré as melhores praias são assim: você tem que caminhar 3 quilômetros para chegar, fazer uma trilha. Aí você chega lá, tem um carro estacionado na beira da praia. Poxa, gente, como é que esse carro chegou aqui se eu estacionei lá? Ah, é do proprietário. Então, assim, não é uma coisa esdrúxula que ele fez. É normal. Mas para o turismo não foi bom. Então, as pessoas passaram a apostar nos canais como é que chama? Esses canais de turismo, Uhum.
vários Que a canais de praia turismo. estava fechada. A praia é fechada. E aí o que acontece? Entendi. Eu fui rapidinho, quando eu cheguei aqui, eu fui lá rapidinho no Google Earth e mudei. Falei, não, aqui é Praia de Maribu. Praia do Calambrião é aqui, ó. E 2 anos atrás, eu e meu vizinho, nós, minha família e meu vizinho, a gente abriu um espaço na divisa para os carros entrarem e acessarem a praia. Em função do pedido da comunidade de Guedes Borborema, que queria chegar na praia. Os pescadores queriam chegar ali, não queriam dar a volta. E queriam que o Uhum. turista estivesse ali. Por isso que eu construí o restaurante, para ter uma estrutura para receber as pessoas, entendeu? Então, aí eu Que comecei a legal. divulgar o Calambrião e fiz esse canal para mostrar o que é a Praia do Calambrião e como chegar na Praia do Calambrião. Mas nem todo mundo vê, né? E ficou aquele estigma, aquela marca de que a Praia do Calambrião é fechada. Não, não é fechada. A Praia de Maribu é aberta, tem acesso restrito, porque é estreito, você tem que ir caminhando de bicicleta ou de moto, ou no máximo de quadriciclo. Mas a Praia do Calambrião, você chega de carro até a praia. Ah, é estreito, não passa dois carros grandes, a manobra é complicada, não interessa, chega. Essa parte aí da largura é uma questão, assim, política. Política por quê, João? Porque envolve muitos interesses. E Daí, lembrando, não interessa se vai de carro, se vai de bicicleta, se vai de moto ou se vai a pé. Gente, sacolinha na mão para todo lixo você guardar e trazer de volta para o seu ambiente, para o seu olha, habitat Adriano, natural. eu coloquei uma lata que eu achei na praia, de um pescador que pintou o fundo do barco dele e largou a lata lá, uma lata grande, assim, ó, uma lata de 20 litros. Botei um Uhum, saco e quase todo dia eu vou lá retirar e botar um saco plástico vazio. E, pô, se você não vai levar, pelo menos bota ali, que eu recolho. exato. Tem um acesso que uma seguidora nossa falou comigo, pô, meu marido caiu dessa pirambeira aí, quase se machucou. Fui lá, botei um corrimão na corda grossa do meu barco, no barco que eu tinha grande, que eu tenho guardado aqui, uma corda dessa grossura aqui, ó. Ali eu mostrei Uhum, para ela. Olha, você pode pendurar que não quebra, não. E tenho intenção, não. Tô com um projeto, uma escada de pneus. Pô, João, uma escada de pneu legal. é um resíduo, é um material Tanto altamente. pneu jogado fora, você vai dar vida útil para ele. A gente vai usar ali 100 pneus. E vamos fazer um acesso para ela top, que vai exigir pouquíssima manutenção, não vai dar trabalho para ninguém. Vamos fazer um paisagismo em volta desses pneus. Vou molhar a grama, deixar bonito, para receber o turista no tapete verde. Vermelho Quando não. você fizer esse material, manda o vídeo que eu disparo aqui na nossa rede social, tá bom? Tudo no João, Instagram. Siga o Instagram. dá, mas eu também tenho a minha rede social, Mas Rota você, do Turismo. mas você segue o Instagram e fala, João, me manda esse vídeo aí que eu gostei. Te mando. Perfeito, João. Muito Todo dia, obrigada por. a gente posta. Entra Muito lá, obrigada. você vai gostar. Pode deixar. Muito obrigada pela sua participação, viu? Foi um prazer conversar com você, te provocar e ter umas respostas maravilhosas. Muito obrigada, viu? Tô te esperando, hein? Tô esperando a sua visita. Você e sua Tá família. certo. Vamos tomar um Dá um cafezinho. abraço na companheira. Dá você mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Até mais, João.